Fala aí, eu sou a Lia do Responde Aí e na aula de hoje a gente vai resolver um exercício sobre conjugados. O enunciado é o seguinte: calcule o limite, que é esse limite aqui, limite quando x tende a 1 de raiz cúbica de x menos 1 dividido por raiz de x menos 1. Então é um enunciado bem direto, né? Ele só quer que a gente calcule esse limite. O primeiro passo para a resolução de qualquer limite, a gente já sabe que é substituir o x dentro do limite pelo valor que ele está tendendo. Então, a gente tem que substituir aqui o x por 1. Então, vamos lá. Fazendo essa substituição, eu vou encontrar raiz cúbica de 1 menos 1 dividido por raiz de 1 menos 1. E isso vai dar, raiz cúbica de 1 é 1, então em cima fica 1 menos 1. E raiz quadrada de 1 também é 1, então embaixo também fica 1 menos 1. E aí a gente chega numa indeterminação, que é 0 sobre 0. Então, já que a gente chegou nessa indeterminação, a gente vai precisar manipular esse limite para sair dessa indeterminação. Então, o segundo passo é a gente tentar manipular de alguma forma esse limite. E como que a gente vai fazer isso nesse caso? A gente vai usar a técnica do conjugado. O que seria essa técnica? Então, observa esses produtos notáveis aqui. Especialmente esse aqui de cima. Esse produto notável a gente já conhece, né? É o quadrado primeiro menos quadrado segundo, que pode ser escrito como a menos b vezes a mais b. Ok. Se eu pegar esse termo aqui, a menos b, o conjugado dele é o a mais b. E o conjugado de a mais b é a menos b. Tá, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o conjugado é sempre a gente pegar uma subtração ou uma soma, e o conjugado vai ser sempre a operação contrária. Então, por exemplo, aqui, raiz de x menos 1, qual é o conjugado dessa expressão aqui? É raiz de x mais 1. Eu só vou trocar a operação. Se é subtração, eu troco pela soma. E se é soma, eu troco pela subtração. Ok? Então, como que a gente utiliza a técnica do conjugado? Agora que a gente já sabe o que é o conjugado. Eu vou mostrar como fazer isso já nesse limite aqui. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho essa operação aqui, raiz de x menos 1. Eu vou pegar esse limite e multiplicar o limite pelo conjugado disso aqui, que vai ser raiz de x mais 1. Quando eu fizer essa multiplicação, eu não posso esquecer de multiplicar tanto em cima quanto embaixo, ok? Então, eu vou multiplicar aqui por raiz de x, vou tirar isso aqui, raiz de x mais 1, e em cima também, raiz de x mais 1. Agora que eu tenho embaixo um termo que é a menos b, multiplicando um termo que é a mais b, eu posso transformar isso aqui naquele produto notável, quadrado primeiro menos quadrado segundo. Então, esse limite vai se transformar em limite quando x tende a 1. Em cima, continua raiz cúbica de x menos 1 vezes raiz de x mais 1. E embaixo, que eu vou fazer o produto notável. Vai ser quadrado primeiro, então quadrado de raiz de x é o próprio x, menos quadrado de 1, que é 1. Então, esse limite se transformou nisso aqui. Agora, o terceiro passo, agora que a gente tem esse limite, o terceiro passo é tirar essa raiz cúbica aqui, porque trabalhar com raiz cúbica nunca é legal, né? A gente tem que tentar tirar ela de alguma forma. Então, vamos lá. Observa esse outro produto notável aqui, esse aqui de baixo. É a ao cubo menos b ao cubo. E como que a gente pode escrever isso de outra forma? Vai ser a menos b vezes esse termo aqui, grandão, a ao quadrado mais a vezes b mais b ao quadrado. Tá, como é que eu posso utilizar isso aqui nesse limite aqui? Se a gente tem raiz cúbica de x menos 1, eu posso chamar raiz cúbica de x de a e 1 de b. E aí, o que acontece? Se eu multiplicar esse limite por esse outro termo aqui, eu vou conseguir, em cima, achar esse produto notável aqui. Ficou meio confuso, né? Vamos tentar fazer isso na prática para você entender. Eu vou botar o produto notável aqui embaixo para você poder olhar ele sempre. Então, vamos lá. Aqui em cima, eu quero multiplicar por um termo equivalente a esse aqui. A gente sabe que o a é raiz cúbica de x e o b é 1. Então, vamos lá.
vou multiplicar em cima por a ao quadrado. Então, raiz cúbica de x ao quadrado, mais a vezes b. Raiz cúbica de x vezes 1 é o próprio raiz cúbica de x. Mais b ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Então, mais 1. Agora que eu multipliquei em cima, por isso eu tenho que multiplicar embaixo também. Então, vai ser a mesma coisa. Raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de x mais 1. E agora eu posso transformar aqui em cima, isso tudo aqui, em a ao cubo menos b ao cubo. Então, esse limite fica limite, quando x tende a 1, de o raiz de x mais 1 continua, raiz de x mais 1, vezes raiz cúbica de x ao cubo vai dar o próprio x. 1 ao cubo vai dar o próprio 1. Então, x menos 1. E embaixo, a gente já tinha o x menos 1. E agora tem esse termo grandão aqui. Raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de x mais 1. E olha só o que acontece. Eu tenho x menos 1 aqui e x menos 1 aqui. E está tudo multiplicando. Então, esse x menos 1, a gente pode tirar. E aí o limite se transforma em cima sobrou raiz de x mais 1 e embaixo sobrou raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de x mais 1. E agora, o terceiro passo, o quarto passo, é a gente resolver o limite. Porque olha só, se a gente substituir o x por 1 agora, olha o que acontece. Raiz de 1 vai dar 1 mais 1. E embaixo, raiz cúbica de 1 é 1. 1 ao quadrado é 1 também. Mais raiz cúbica de 1, 1. Mais 1. Pronto. E aí o limite, o resultado do limite é 1 mais 1, 2. E embaixo 3. Então, esse limite dá 2/3. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.